Fala pessoal, tudo bem? Esse é o nosso 14º vídeo do nosso curso de concreto armado. Eu recebi muitos comentários no vídeo passado e resolvi dar continuidade nesse nosso curso, tá? A gente parou falando sobre combinação de ações, o 13º vídeo. Teve muito comentário pedindo para continuar, a gente vai continuar. Eu tenho 3 coisinhas para falar, tá? A primeira é que vocês falam desse novo formato, de eu aparecer na câmera e fazer com slide, né? Vocês gostam disso, vocês preferem do jeito anterior, porque do jeito anterior estava dando bastante trabalho e eu não estava conseguindo editar os vídeos, né? Então estava tendo muito trabalho. Como vocês sabem, eu não tenho, esse canal não gera renda ainda, né? Então eu preciso fazer outras atividades para ganhar o dinheirinho, né? Pois é, então, e a terceira coisa é que você se inscreva no canal, tá? Se inscreve aí, clique em gostei. Se você clicar em gostei, o YouTube vai te avisar quando eu postar um novo vídeo, tá? E hoje a gente vai falar sobre estágios, tá? Estágios no concreto armado. E a gente vai usar uma viga como exemplo. Tá? E como é que funciona o comportamento de uma viga, tá? Digamos que eu tenho essa viga bem apoiada, como vocês estão vendo aí, tá? Tenho 2 apoios e tenho 2 cargas, né? Essas 2 cargas estão com a mesma distância das extremidades, né? Dos apoios. Digamos que essas cargas têm um determinado valor, né? Que a gente tenha um diagrama desse formato aí, certo? E qual é o momento máximo que está sendo aplicado? O momento máximo é você pega a carga vezes a distância do apoio, né? Você tem um momento máximo aí. Inclusive nessa viga, como eu tenho 2 apoios, né? E tenho duas cargas concentradas nesse formato, especificamente nesse formato, eu tenho um diagrama nesse formato aí, que eu tenho essa parte, toda essa parte do meio, esse trecho aí BC, né? Que está essa linha vermelha, ele é um trecho que ele tem um momento constante. Ou seja, quando eu tenho um momento constante, eu tenho esforço cortante nulo, tá? Então isso é lá da resistência dos materiais da isostática. Então digamos que eu tenho esse comportamento. Quando eu tenho esse comportamento, certo? E eu considero que o momento fletor ele é muito pequeno ainda, ele é muito pequeno, eu vou ter o estádio 1, né? Estádio 1. O que acontece no estádio 1? A tensão máxima que a carga está sofrendo, né? Que a peça está sofrendo no caso, ela não supera a resistência à tração do concreto. Ou seja, eu tenho um momento, quando eu aplico uma carga, eu gero um momento. Esse momento ele faz com que a minha viga tenha uma flexão, né? Quando eu tenho essa flexão e o concreto não se rompe na tração, ele não se rompe o concreto, eu estou no domínio 1, no estádio 1, quer dizer. E já que eu errei, né, eu vou falar que domínio, tá? O domínio de dimensionamento não tem nada a ver com estádio. Tem algumas correlações, mas domínios é para dimensionamento, tá? E estádio é o comportamento de uma viga, de qualquer elemento, seja de um pilar, é o comportamento, tá? É a relação entre o concreto e o aço, como eles trabalham, qual é a função de cada um, tá, ok? Então quando a gente tem a tensão máxima que a viga está sendo aplicada e ela não supera, né, a resistência à tração do concreto, eu tenho que a peça está no estádio 1, certo? Isso aí refere-se à mesma característica lá da resistência dos materiais, né? Que o material, quando aplica uma carga, uma certa tensão, ele se deforma com a mesma proporcionalidade. Então, no estádio 1 também, vale ressaltar que a gente segue ainda a resistência dos materiais. Então, quando eu aumento o carregamento, né, eu pego essa carga e eu tento extrair o máximo dessa peça, por exemplo, eu aplico mais carregamento, eu tenho um momento maior. Quando eu tenho um momento maior, a parte dessa viga, por exemplo, a parte de baixo que está sendo tracionada, começa a aparecer fissura. Quando começa a aparecer fissura, começou a fissurar, eu entro no estágio 2, certo? Então o estágio 2 é o que? O concreto não resiste mais nenhuma porcentagem da resistência dele à tração, acabou a tração, e ele passa a não resistir mais a essa tração na viga. Então eu tenho que colocar armadura, certo? E vale ressaltar nesse comportamento, nesse estágio 2, que eles também funcionam, aqui eu aplico também resistência de materiais, tá? Mas assim, o concreto comprimido, certo? E a armadura tracionada. Então é linear, mas é juntando os 2 materiais, ou seja, ele ainda resiste, só que o concreto ele perde toda a total resistência à tração e eu vou trabalhar com aço. Se eu tirar o aço dali, a peça vai romper. Esse aqui é o estágio 2, tá? Começou a fissurar, estágio 2. Você observa que nessa figura, dessa viga, a parte central dela está no estágio 2 porque ela começou a fissurar. E as partes das extremidades está o estádio 1, né, que ainda não fissurou, né? Então, a gente pode observar que numa viga a gente pode ter estágio 2 e estágio 1, ok? Então esse é o estágio 2, tá? Quando o concreto começa a fissurar. Normalmente a gente usa para verificar, né, fazer as combinações de ações, né?
no estado quase permanente, no estado frequente e raro, né? Quando a gente vai analisar o estado limite de serviço da nossa estrutura, ok? A gente usa normalmente no estágio 2, ok? Certo? Então, no estágio 3, o que é que acontece? Quando eu aplico mais carregamento ainda, porque eu quero o quê? Eu quero extrair o máximo de resistência daquele elemento, né? E com o tempo, com a tecnologia, com as pesquisas, os estudiosos foram vendo que a gente poderia extrair o máximo de resistência daquela viga. Ou seja, quando eu aplico o estágio 3, o que é que eu estou fazendo? Acontece que a linha neutra ela sobe mais, né? Porque a parte de baixo ela vai ficar mais tracionada, eu vou ter que colocar mais armadura. E o que é que acontece com a minha viga? Ela começa a trincar muito, né? É por isso que a gente já trabalha, muitos autores e professores falam que o concreto armado ele já é dimensionado fissurado, né? Porque a gente dimensiona normalmente no estágio 3, né? Ele já é dimensionado fissurado, ou seja, essa parte central ela já está fissurada, né? A viga ela aumentou mais a fissuração e a gente tem mais fissuração nas extremidades, né? Que é o caso de fissurações que elas começam a ficar de outro formato, tipo diagonal, como está essa linha amarela. Então, no estágio 3, a gente perde totalmente aquelas regras lá da resistência materiais. Tá? A gente perde totalmente aquilo e a gente trabalha com um material totalmente não linear. O concreto ele passa a ser não linear. E a gente vai ter o segundo momento do vídeo agora, que eu vou explicar agora num resumo que eu fiz, numa folha 1. É um resumo de uma outra forma como isso acontece. Tá, ok? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Como eu falei, né, que a gente está no estágio 1, no resumo que eu fiz. Tá? No estágio 1, a gente segue lá as resistências dos materiais ainda. Tá? Aqui eu tenho a seção da minha peça e aqui eu tenho as tensões e deformações, tá? Aqui eu inicio o carregamento. Quando eu inicio o carregamento, eu tenho um momento que eu estou chamando de momento de 1, momento 1 aqui, tá certo? Então, no estágio 1 a gente segue a resistência dos materiais, tá? O material, como ele segue a resistência dos materiais, que é lá as teorias de Timoshenko, esse aqui é o Timoshenko, que eu desenhei. E aí, melhor você desenhista ou engenheiro? Comenta aí embaixo. Bom, tá, voltando aqui, deixando de brincadeira, né? Vamos lá, então ainda o estágio ele segue a linearidade do material, né? A lei de Hooke, né? Então as tensões resultantes menores que a resistência do concreto à tração, certo? Então as tensões de tração, né, do concreto resistem ainda no estágio 1, né? Quando a viga flat, né? Essas resistências à tração ainda são suportáveis. Então o que é o estágio 1, certo? Quando eu aumento o carregamento, eu pego a minha peça e aumento o carregamento, eu vou para o estágio 2, certo? No estágio 2, começa a aparecer as fissurações. Aqui, a gente vê que começa a aparecer fissurações. E é nesse estágio que a gente faz as verificações do estado limite de serviço, né? As faixas e as fissuras, tá ok? Ele continua a linearidade do concreto, né? A lei de Hooke, né? Aqui em cima, o diagrama, vê que o diagrama está proporcional, ó. Está reto nesse diagrama, né? A linha neutra, ela sobe um pouco, tá? Aqui no estágio 1, ela estava nessa posição, mais ou menos ela subiu um pouco, teve uma diferença. Nesse ponto, o concreto e o aço eles começam a plastificar, né? A plastificação do concreto, né? No estágio 2. E esse é o estágio 2. Né? A seção já começa a fissurar, né? E o concreto ele perde totalmente a resistência à tração. Certo? E aí a gente aumenta a carga mais. E a gente vai para o estágio 3, né? Que o concreto ele fissura bastante já. Praticamente todo o comprimento da peça, né? E a gente já usa lá, né, a plastificação total do concreto, né? Que a gente usa a deformação de 3,5 por 1000, né? A gente fixa esse valor para poder fazer dimensionamento. Então a maioria do dimensionamento a gente não vai falar depois, tá ok? Então o estágio 3 ele já fissura bastante, já coloca bastante armadura, né? A plastificação do concreto é total e a gente vai trabalhar com o limite de ruptura da peça, tá? E na parte comprimida a gente já tem a não linearidade do concreto comprimido, tá? A gente já tem o diagrama parábola retângulo, tá ok? Isso é no estágio 3. E aí no estágio 3 a gente vê isso aqui, que eu vou falar depois, tá? O dimensionamento das peças, né? Que aí entra a fluência, esse aqui é o Albert Roche, né? Eu desenhei também aqui. E aí entra a fluência na parte de dimensionamento, tá ok? E agora a gente vai para o terceiro momento desse vídeo, que é mais uma forma de explicar o estágio. Vamos lá? Bom, pessoal, nessa ilustração você percebe esse pontinho preto, né? Esse pontinho preto é o carregamento. Eu vou aumentando o carregamento, eu vou aumentando a deformação nessa peça embaixo, né? A peça embaixo começa a fissurar. Eu estou no estágio 1, começou a fissurar, né? Eu vou para o estágio 2, né? Perdi totalmente a resistência à compressão do concreto no estágio 1, estou no estágio 2. Tenho uma armadura no estágio 2, resisto bem, né? E vou saindo do estágio 2, aumentando a carga, o carregamento. E entro no estágio 3, né, que eu vou usar totalmente a resistência da peça. E a parte de cima também comprimida começa a aparecer trincas, né? Isso
é o estágio 3. Bom pessoal, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tá? Não se esqueça de se inscrever e clicar em gostei para o YouTube te avisar quando eu colocar um novo vídeo. Eu vou ficando por aqui, até mais, um abraço.